Olá, meu nome é Natália e eu quero falar hoje com vocês sobre a diferença entre opressão e sofrimento. Esse é um vídeo que eu tô devendo, porque isso é um assunto que surge muito no meu consultório e nas minhas relações. Eu sou psicóloga e trabalho com alívio da ansiedade, lidando com sentimentos de culpa, vergonha e autocrítica. Bem, qual é a queixa comum que chega para mim? E chega assim no consultório, chega na supervisão, chega dos meus amigos, chega de mim para mim, muitas vezes. É assim, como eu posso sofrer? Que direito eu tenho de sofrer? Quando eu tenho tantos privilégios. E olha, isso chega assim, eu não atendo tantos homens brancos héteros cis, mas isso chega de pessoas nos diferentes espectros da opressão estrutural. Chega de mulheres brancas, chega de homens gays brancos. Desculpa, tem uma telinha aqui. Chega até assim, a pessoa tem qualquer nível de privilégio, eu tenho um teto e eu tenho comida. Como eu posso sofrer com tantos privilégios? E aí eu quero falar para vocês tanto desse lugar, né? Eu sou uma mulher branca que nasci e fui criada num ambiente privilegiado de classe média. E eu também, como psicóloga, como profissional, trabalhei pelo menos 10 anos daí da minha vida com temas de vulnerabilidade social, tanto em atendimento direto, quanto na área meio, quanto na área de gestão. E é um tema que é importante para mim, ao qual sou muito sensível. Então, assim, nunca é algo que eu vou querer minimizar no meu coração e não é essa a proposta mesmo. Mas o que eu entendi e eu acho importante a gente esclarecer é a diferença entre sofrimento e opressão. Isso é útil para todos os lados. Tanto para o lado que fala eu não tenho direito de sofrer porque eu não sou tão oprimido, quanto para o lado que fala eu sou oprimido sim, você não percebe a minha opressão. Não, gente, olha, opressão, ela é estrutural. Tá? Ela provoca sofrimento. Agora, o sofrimento, ele é uma experiência humana universal. Todas as pessoas sofrem. Então, vamos para coisas práticas. Pessoas em grupos que sofrem opressão estrutural, pessoas pretas, mulheres em geral, pessoas não heteronormativas, pessoas pobres, pessoas que sofrem opressão estrutural. Elas vão ter sofrimentos ligados à condição e ou identidade delas. Eu sofro. Tem uma parte do meu sofrimento que é por ser mulher e não heterossexual. Tem uma parte do meu sofrimento que está aí, que tem a ver com exclusão, que tem a ver às vezes com auto-ódio e preconceito, mas não só. Né? Tem a ver com o mundo não ter sido pensado como um lugar para pessoas como eu, né? Como ter direitos violados, como ser mais vítimas, como ser uma categoria mais suscetível à violência em geral. Isso tudo me causa sofrimentos, e sofrimentos específicos. Tá? E aí não é porque o sofrimento é universal e ele não pode ser evitável que eu vou não me manifestar e não lutar contra a opressão. Eu vou continuar lutando contra a opressão. Porque eu quero sim mudar a estrutura que nos oprime, porque eu acredito em equidade e justiça social. Isso é real. E aí eu tenho todo outro rol de sofrimentos humanos que não estão ligados à minha situação de opressão. Podem até estar,
Mas se eu pudesse me teletransportar para um outro planeta em que não existe machismo e patriarcado, em que as relações são equânimes e uma pessoa como eu está totalmente zerada no jogo dos privilégios e opressões, eu continuaria sofrendo. Porque o sofrimento é humano e ele existe. Como é que isso vale para o outro lado? Um exemplo. Há uns anos atrás, eu estava numa discussão com uma amiga. Se ela ver esse vídeo, não sei se ela vai ver, uma discussão num grupo sobre maternidade e opressão. E a gente estava lá, uma discussão superaquecida, várias pessoas. E aí eu estava defendendo o seguinte: maternidade é uma coisa que eu sigo acreditando, mas que eu não defendo mais, eu vou explicar para vocês por quê. Maternidade, para mim, não é algo relacionado a amor. Maternidade é uma categoria específica de opressão feminina. Não é que as mães não amam, mas é que essa associação exclusiva da maternidade com o amor é parte do que oprime as mulheres mães. A maternidade, por chocante e doloroso que isso possa ser para algumas pessoas, especialmente as que não são mães, a maternidade ela é o epicentro da opressão feminina. Por que ela é o epicentro da opressão feminina? Isso quer dizer que só mulheres que são mães sofrem? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é o nosso potencial, a maternidade, que nos colocou, inclusive histórica e biologicamente, nesse lugar de opressão. Como a opressão feminina surge e se intensifica. Porque quando começa a existir a noção de posse, e a gente tem toda uma leitura arqueológica sobre esse processo, quando começa a existir a noção de posse, e aí começa a ter o desejo de que as posses devem ser passadas para os nossos descendentes, então existe uma necessidade do patriarca tanto reproduzir como ter a certeza da paternidade. E até o exame de DNA não existia muitas certezas de paternidades assim absolutas. Então o corpo da mulher precisou ser controlado e domesticado para garantir a paternidade do homem, para garantir a reprodução da espécie e o cuidado das crias, de uma maneira bem simples. Um parêntese para uma linha de história e antropologia no meio da psicologia aqui. Se a gente pega aquele livro e aquela série, Os Contos de Aia, que foi traduzido desse mesmo jeito, eu acho. A gente vê toda a história da República de Gileade, ela gira em torno disso. E tudo acontece porque existe uma crise de fertilidade. Então a gente tem as mulheres, todas as mulheres em todas as categorias estão oprimidas, mas a gente tem aquelas que têm o potencial de gestação de ser mãe passando por opressões específicas. Por que eu estou explicando isso? Porque eu estava nessa discussão com ela, enquanto ela estava falando que ela se sentia oprimida como mãe de gatos. Ela tinha filho humano e vários gatos, e que ela amava tanto a filha humana dela quanto os gatos, que o amor era intenso igual. E eu acredito nisso. Mas a questão é que maternidade não tem a ver com amor necessariamente. E aí, a maneira como ela foi falando, porque eu falei das categorias de opressão estruturais da mãe especificamente, do não conseguir emprego por ser mãe, de que a gente não pode deixar a criança em casa com um prato de comida e trabalhar, porque senão a gente tem um conselho tutelar. E tá certo, tem que ter conselho tutelar, tá, gente? Eu não sou dessas pessoas muito doidas que defende que o conselho tutelar não tem que se meter, não. Tem que se meter, sim. Mas tem algumas categorias de opressão específicas da vivência da sexualidade, do controle dos corpos, da violência no ciclo gravídico puerperal, da violência no parto, inclusive. Isso são opressões. E aí eu fui percebendo que para ela virou uma questão de mostrar, quem é que sofre mais, de porque eu tenho uma opressão por ser mãe, então eu sofro mais do que ela, como uma mãe de gato, e não é isso.
né? Eu não sofro mais, eu sofro coisas específicas, que ela também sofre como mãe de ser humano. E que ficou essa história de que, né, porque ela contou toda a situação dela muito sofrida e muito dolorosa, de como, né, um dos bichinhos dela ficou doente, como ela sofreu com isso, como ela gastou dinheiro com isso, como ela se prejudicou também no trabalho por isso, como ela não teve compreensão social por isso. Esse é um sofrimento real. Tá? E eu não acho que esse sofrimento seja menor. Esse é um sofrimento real. Aí você pode falar assim, ai, que absurdo, a pessoa só deve ser um cachorro. Gente, para essa pessoa esse é o sofrimento real. E ela ama como um filho, e tem mulheres que têm filhos e não amam tanto o filho quanto essa pessoa ama o gato, tá? Então, assim, vamos sair dessa coisa de quem está sofrendo mais é que tem mais direito ao sofrimento. Todos nós temos direito ao sofrimento, porque o sofrimento não é um direito, ele é uma realidade, tá? Então não é assim, você merece sofrer ou não merece sofrer. Eu já fiz o outro vídeo sobre ninguém merece nada. O sofrimento não é um direito, é uma realidade. A pessoa pode sofrer tanto ou mais que eu sendo mãe de gato. A questão não é por aí. E aí eu saí da discussão um pouco por isso, porque eu não queria invalidar ela no sofrimento dela e eu não tinha isso tão claramente elaborado na época para conversar. Porque a última coisa que eu queria falar para uma mulher era assim, olha, o seu sofrimento não é tão legítimo quanto o meu, e não, você sofreu tudo isso, mas não importa, porque eu sou oprimida. Eu não queria reproduzir esse tipo de discurso e eu não acredito nesse discurso. E aí foi um dos motivos pelo qual também eu parei de entrar nessa discussão, né, sobre mães de animais ou não, porque se as mulheres que se colocam como mães de pets, né, se a gente fala que elas não podem se colocar porque isso é uma opressão específica feminina, a gente está colocando o peso nelas de não sentir essa opressão que elas sentem, porque elas só estão reproduzindo a opressão de todas as mulheres, que é o meu amor, ele tem valor, o meu cuidado encontra valor e o meu amor é reconhecido quando eu me coloco na posição de maternidade. Isso é uma realidade cultural. Então eu saí dessa discussão refletindo sobre isso, vendo a intensidade do sofrimento de algumas amigas, mesmo que tem esse intenso amor, que é um amor real, que pode e é um amor, inclusive, mais intenso, maior e mais dedicado do que algumas mães de crianças que não sentem isso, porque maternidade não é amor, necessariamente. E que tem um sofrimento muito grande, apesar de não viver a opressão estrutural da maternidade de crianças. Eu estou dando esse exemplo para ver se fica mais claro. Você entende, então, como a opressão ela causa sofrimento, mas ela é uma coisa completamente diferente também do sofrimento? Então, assim, eu como mulher posso oprimir um homem cis, branco, hétero? Não, eu não posso oprimir, mas eu posso machucar? Posso. E machuco. E magoo. A gente tem que conseguir entender que essas coisas são diferentes. Maltratar, magoar, fazer mal para o outro, intencionalmente ou sem intenção, acontece, todos nós fazemos. Todos nós. Não nenhum de nós é o alecrim dourado, incapaz de provocar mágoa em ninguém. Porque isso, é parte das relações, a gente é diferente, a gente entende diferente, enfim. Agora, oprimir baseado nas circunstâncias específicas daquela categoria de pessoas, sejam circunstâncias sociais, históricas ou identitárias, isso necessita de uma diferença de relação de poder. Por que é importante demais a gente entender isso e por que eu estou parando tudo aqui e tirando meia horinha da minha vida para explicar isso para vocês? Porque isso gera sofrimento e gera invalidação de sofrimento. E um monte de confusão. Então, assim, eu não machuquei eu não machuquei meu namorado porque ele é um homem hétero branco cis e eu sou uma mulher, eu não posso machucar ele. Não, pode, claro que pode, machuca. Então eu sou uma abusadora, eu oprimi ele demais nesse relacionamento. Olha, você pode até ser abusadora, agora opressora não, porque você não tem elementos para.
oprimir. A gente precisa descolar essas coisas. Então, isso é muito comum, então não tem direito de sofrer, Natália, olha só, né? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, tem tanta gente vivendo coisas piores que eu tenho, gente. E a gente vai esperar, sempre tem alguém pior, tá? E aí, a gente está fazendo o campeonato de sofrimento para quê? Né? Vai ganhar um prêmio no final das contas? O prêmio é: toma aqui, você é a única merecedora de empatia do mundo. Não faz muito sentido. Então vai para todos os lados, sabe? Vai para tanto o lado da pessoa que acha racismo reverso. Não tem racismo reverso, né? Porque não é possível você ser oprimido por ser branco. Mas é possível, sim, que alguém te machuque, que você sofra porque alguém te chamou de branquelo na escola, tá? O seu sofrimento porque alguém te chamou de branquelo na escola é legítimo, mas não é opressão e não é racismo. Tá ficando clara a diferença? Para tudo e me fala, tá? Para eu entender se as palavras que estão saindo da minha boca estão conseguindo expressar o que eu estou querendo. E acho que isso pode ajudar a organizar, né, essas coisas, esses sofrimentos todos. As mulheres são muito feminazes e más comigo. Não, as mulheres podem ser más com você, sim, mas a gente não tem o poder de te oprimir estruturalmente. As duas coisas são reais ao mesmo tempo. Tá? É possível que eu, como uma mulher, seja muito agressiva e desagradável com você. Até porque eu sou gente. Né? Eu não sou só categoria mulher boazinha, eu sou gente. Agora, eu não posso te oprimir do lugar de uma mulher que oprime um homem, porque não existe contexto estrutural para isso. Isso quer dizer que eu não vou te machucar, não te faço sofrer, que eu sou uma flor do campo? Não. Eu posso te machucar, inclusive intencionalmente. E aí a história do campeonato do sofrimento também é uma coisa que a gente precisa poder olhar para isso. Porque a gente fica reproduzindo alguns discursos também na ânsia de justiça social, talvez, mas que não nos ajudam na prática. Né? Quando a gente faz... Eu parei, eu sei, eu me divertia também, mas eu parei de beber as lágrimas masculinas, tinha aqueles memes, né? Ou a gente fala os white people problems, ou classe média sofre. Porque, assim, a questão é que classe média sofre sim, mas não é por ser classe média. É porque o sofrimento é uma experiência humana. Entende? E os homens sofrem sim, não é por ser homens. Tem sofrimentos específicos dos homens, sim. Mas, em geral, não é uma opressão por ser homem. E esse sofrimento, ele pode e deve ser validado. Todos os sofrimentos podem e devem ser validados. E invalidar o sofrimento de um homem, ou de uma pessoa branca, ou de uma classe média, não significa invalidar o sofrimento da opressão estrutural. A gente precisa diferenciar isso. E ter empatia por uma pessoa rica que sofre não significa ter menos empatia por uma pessoa pobre que sofre. Porque são coisas diferentes. Isso significa que eu vou perder a pobre garota rica. A gente até fala assim, pobre garota rica, tadinha, com ironia, né? A pessoa não sofre porque ela é rica, ela sofre porque ela é gente. E aí isso significa que eu vou minimizar a dor da pessoa pobre? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E posso e devo continuar envolvida em todas as formas que eu tenho para a justiça social mesmo. E aí a justiça social não é para a pessoa pobre parar de sofrer.
porque ela não vai parar de sofrer, ela vai continuar sendo gente. A justiça social é para que a pessoa pobre tenha acesso aos mesmos direitos que as pessoas que têm dinheiro. Entende? A luta contra o racismo não é para a pessoa preta parar de sofrer. E nem contra o machismo não é para eu, como mulher, parar de sofrer. A gente não vai parar de sofrer. Tá? Sai dessa. A gente vai parar de sofrer racismo. A gente vai parar de sofrer machismo. Mas não parar a experiência de sofrimento da vida. Tá? E não existe campeonato porque a empatia não é um recurso escasso. Aliás, pode até ser escasso na sociedade, mas não é um recurso não renovável, não é finito. Tá? Eu não tenho assim, já tenho empatia demais por gente pobre. Não posso ter também por mulheres em violência, só quando são a mesma pessoa. Existe isso? Sabe? Alguém já te falou isso? Outro exemplo que eu adoro é quando chega uma galera e fala assim: ai, tanta gente preocupada com os direitos dos animais, sendo que tem pessoas passando fome na rua. Gente, não existe essa competição. Pode ter gente preocupada com os direitos dos animais e gente preocupada com gente passando fome na rua. Provavelmente a pessoa que está preocupada com os direitos dos animais também está preocupada com gente passando fome na rua, só que está atuando em outra causa. Existe muita gente e muito trabalho para todo mundo atuar. Né? Sendo que o maior trabalho é atuar na desconstrução das bases que provocam a injustiça social mesmo. Tá? Então, eu lembro de um podcast da Brené Brown que ela falou isso. Tá? Ela estava entrevistando a... Não foi nessa entrevista, foi outra. Esquece essa. Mas ela falou isso, ela falou o quanto ela estava sentindo isso com ela mesma, porque, né, privilegiadíssima a Brené Brown, com certeza, se não era rica, agora já é casada, com acho que 2 filhos adolescentes ou adultos, não sei mais, então vive muito bem, está passando a pandemia melhor do que a maioria de nós, só que ela está sofrendo ainda assim, ela teve perdas, ela também está sofrendo pelo contexto que a gente está. Então, se ela começa a cair no looping de eu não poderia estar sofrendo porque eu estou com tantos privilégios, o que isso ia causar? Uma puta invalidação dos sentimentos dela, da dor dela, da família dela, dos filhos, do marido, e mais sofrimento inútil. Mais sofrimento inútil, porque, veja bem, a Brené Brown sofrer porque ela é privilegiada e não poderia estar sofrendo ajuda alguém? Muda a situação de alguém no mundo? Aí a gente até consegue ter mais empatia pela Brené Brown, né? Porque, veja bem, a Brené Brown escreveu coisas lindas sobre vulnerabilidade, coragem, força, não é uma pessoa tão amorosa, só que o mesmo vale para qualquer outra pessoa, sabe? Sofrer porque você acha que não deveria estar sofrendo por uma situação de privilégio, tem algum impacto positivo na vida de alguém? Eu te asseguro que não, mas tem um impacto muito negativo na sua. Tá? E pode ter impacto negativo na vida dos outros também, no sentido de que talvez você fique cada vez mais indisponível para fazer qualquer coisa que de fato possa intervir positivamente para o outro, porque quanto maior o nosso sofrimento, mais difícil às vezes é a gente conseguir agir com sabedoria, né? Aí a compaixão requer esse elemento, além da coragem de encarar o sofrimento, a sabedoria de saber como agir. Invalidar o sofrimento do outro, falar assim, você não deveria sofrer não, seu héterozinho, branco, classe média sofre. Traz algum benefício para você? Ou para alguém no mundo? Você pode, se você está com paciência, até assim, educar essa pessoa. Olha, isso que você está sofrendo não é opressão. É só sofrimento mesmo, daquele puro simples humano. Mas falar assim para a pessoa, não, você não sofre. Isso é uma desumanização do outro, isso não é real. E isso não tem impactos positivos. Assim, você pode até pensar, porque a gente pensa, sente raiva, pô, eu tô aqui, sabe, numa jornada tripla de trabalho, enquanto essa pessoa aí tá
né, sofrendo, sendo que a única coisa que mudou na vida dele é que agora ele lava a própria louça. Você pode até pensar, né? E você pode falar, porque a gente fala o que a gente quiser, você não está proibido de nada. Agora, nenhum benefício surge de minimizar e invalidar o sofrimento do outro. Né? Não quer dizer, ai, nossa, coitadinho, realmente, você tem que lavar sua própria louça, sua mão vai cair. Mas assim, olha, entendo que isso é difícil para você. Ou então nem se engaja. Tá? Eu entendo que isso é difícil para você. Eu já me bati muito por isso, já me escoteei muito por isso. Quando eu vi que eu estava numa situação financeira ruim, em que eu não podia manter um custo de vida dentro de um padrão que eu tinha antes, mas eu achava que eu não tinha o direito de sofrer por isso, porque tinha tanta gente no Brasil que vivia com muito menos do que eu. E aí o que aconteceu? Além de eu não conseguir fazer nada para mudar a minha situação, porque eu sentia culpa, eu só sofria mais. E aí pude ajudar o total de 0 pessoas, inclusive a mim mesmo. Agora eu vou ser a desinformada que vai sair para aí falando assim, eu estou muito oprimida, porque eu sou classe média, e a Bolsa Família é feita com couro da classe média. Não vou ser a pessoa que vai fazer isso. Né? Porque não é sobre isso. A Bolsa Família não é feita com couro da classe média, tá, gente? Pelo amor de Deus. Peguei um meme de uma pessoa que eu conheci lá no governo Lula, que soltou essa pérola. Agora eu posso reconhecer que sim, a queda no meu padrão de vida tem um impacto sobre mim, sobre a minha família, que traz dor. Essa dor é mais legítima do que quem não tem o que comer? Lógico que não. E porque eu estou preocupada com isso, eu vou deixar de me preocupar com quem não tem o que comer? Claro que não. Agora, não aceitar que eu sofro por essa situação vai mudar alguma coisa para alguém? Vai colocar comida no prato de alguém? Não. Mas, ironicamente ou não, me reestruturar financeiramente me ajuda a ter mais dinheiro, tempo e energia disponível para gastar tempo de vida e dinheiro também ajudando quem precisa. Porque, afinal, eu não sou uma empresária, mega empresária, uma mega empresária exploradora do proletariado. Veja bem, não estou aqui construindo minha riqueza em cima dos outros, eu estou aqui oferecendo meus serviços. Espero que tenha feito sentido para você essa linha de raciocínio aí. Se não fez, você me conta, e se fez, você me conta também. Porque é essa a eterna dúvida. O que vocês estão entendendo do que eu estou falando. Então, escrevam aí para eu saber, tá? E principalmente, quero saber se você já se sentiu assim. Já se sentiu que não tem direito a sofrer porque tem gente em situações piores e mais difíceis que você. Tá bom? Beijos.